Oi, galera! Então a nossa aula é sobre teatro. Bom, vamos falar o como, onde e por quê. Eu tô com uma colinha aqui porque a história de teatro é muito longa, né? Então eu tenho que estar com uma colinha aqui, tá? Vocês não reparem, não. Bom, a gente vai falar como, onde e por que surgiu o teatro. O teatro, a gente tem relatos que surgiu lá na pré-história. Por quê? Porque a gente sempre teve uma necessidade de contar como tinha sido a nossa caçada ou a nossa colheita, então a gente chamava aí as pessoas da nossa tribo lá e faziam pequenas encenações. Então, as manifestações culturais, praticamente todas, né, como eu tinha dito, a arte rupestre, as danças, que foi da aula passada, enfim, o teatro também surgiu lá naquela época, né, com menos detalhes, com baixíssima questão de qualidade de interpretação, de figurino, não tinha essas coisas, né? Mas surgiu lá naquela época, fechou? Então, na pré-história surgiu quase todas as manifestações artísticas. Bom, mas na onde mesmo, exatamente, assim, a gente tem relatos, histórias para falar que começou o teatro. Aonde? Que país será? Vocês têm ideia? Vocês já pensaram nisso? Aonde que surgiu o teatro mesmo? Não? Pois é, eu vou contar pra você. O teatro surgiu na Grécia. E quando a gente fala na Grécia, qual é a primeira coisa que você lembra quando a gente fala em Grécia? Talvez mitologia grega? Quem falou mitologia grega, sim, né? Que são os deuses, né, que eles acreditavam. E quando eles acreditavam num deus, né, principalmente deus da colheita, porque era muito importante, né? E na região lá da Grécia tinha bastante uvas, então tinha o deus da uva, que chamava Dionísio, ou Baco, né? Que inclusive eu tenho tatuado aqui no meu braço o nome dele. Eles faziam, né, o pessoal daquela época faziam celebrações, rituais para aquele deus, para o deus Dionísio. E aí, imagine que comigo eles estavam lá nessa festividade, né, rolando muito vinho, muita festa e tal. E aí, um cara chamado Téspis, em vez de falar assim, ele, o deus Dionísio, falou assim, ó, eu, o deus Dionísio. E aí o que aconteceu? As pessoas ficaram, meu Deus, ele está fingindo ser o deus Dionísio. Meu Deus, que coisa louca. E foi aí que surgiu a primeira interpretação. Então, Téspis é considerado o primeiro ator mundial. Olha que incrível. Foi lá naquelas festas bebendo gorozinho. Você acha que não? Goró faz coisas, não, no Brasil. Não era corote, hein? Quem tá pensando em corote? Deus do vinho. É chique o negócio. Lá na Grécia que a gente tá. Gente, só falo besteira. Bom, enfim. Aí depois que Tessis, né, criou lá esse jeito de interpretar, de fingir ser uma outra pessoa, foi se elaborando figurinos, foi se elaborando um cenário chiquérrimo e foi se elaborando um enredo. Mas, Dani, o que é enredo? Enredo é história, beleza? Como contar essa história, né? Qual viés que você vai pegar para chamar a atenção do público também. Então, o teatro surgiu mesmo lá na Grécia. O primeiro ator foi o Téspis. Ele estava fingindo ser um deus, que é o deus Dionísio, que é da mitologia grega, fechou? Bom, o teatro grego, depois que ele evoluiu, eu já tô pensando, eu sou tão velha que eu já tô pensando que eu tô lá na época da Grécia. Mas eles, né, eles faziam festivais de uma semana de teatro. Uma, porque o teatro era considerado tão importante quanto uma medicina, por exemplo, astrologia. Teatro é para a sanidade mental, porque ele te faz pensar, refletir, né? Refletir sobre o seu cotidiano. Tem teatros agora, sim, mais filosóficos, mais fortes, com interpretações incríveis. Meu Deus, eu amo teatro, enfim. Naquela época, o teatro era muito considerado, muito importante. Então, eles faziam uma semana. Imagine você lá, uma semana, assistindo teatro, assistindo música, porque eles misturavam, né? Como eu disse em outras aulas, todas as artes, elas são interligadas, né? Existem interpretações da música, por exemplo, existe interpretação na hora de você dançar, existe dança, existe música, existe teatro, existe pintura.
tudo interligado, né? Às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender, mas Dani, por que você está dando aula disso se você está falando disso? Porque é tudo interligado, é tudo interligado. Vocês vão ver já, mais pra frente, que é tudo interligado. E aí a gente vai chegar nisso no exercício, hein? Então presta atenção na minha aula que vocês vão ter que fazer um exercício top da galáxia pra mim hoje. Bom, na época do teatro da Grécia, que eu estou falando da Grécia, meu Deus, estou me perdendo. Tem aqui um roteiro e estou me perdendo. Existia uma coisa muito machista. Agora presta atenção nessa informação que é triste. Essa informação aqui é triste. Na época do teatro da Grécia, mulheres não podiam interpretar papéis. Não, elas não podiam fazer teatro naquela época. E aí, para solucionar esse problema terrível, né? Porque é uma coisa horrível, né? Eles faziam máscaras, né? Para fazer essas figuras femininas no teatro. Então, eram os homens que interpretavam as mulheres, né? Com trejeitos, com os figurinos e para simbolizar o rosto, né? Eles faziam as máscaras femininas. Então, os homens que faziam as personagens femininas lá daquela época. Lá o cenário era bem elaborado, os figurinos eram bem elaborados. E quem que faz figurino e cenário? Quem que faz? Quem que é? O desenhista, alguém que sabe desenhar, alguém que sabe pintar, que fazia lá as roupas e o cenário daquela época, até hoje, né? E eles misturavam dança, mímica e outras formas de artes juntos, né? Sempre juntos nessas festividades. Bom, aí eu te pergunto, como é constituído o teatro? Do que eu preciso para fazer o teatro? Primeiro, você precisa de ator, certo? Depois você precisa de quê? De quê? Vamos! Pede ajuda pra Baco aí, pra Dionísio, pra ver se dá uma iluminada, não sei aí. Quem mais que a gente precisa pra fazer teatro? Além do ator, a gente precisa do público. A gente precisa de alguém pra assistir a peça, certo? Depois a gente precisa do quê? Que eu acabei de falar, que tem um nome, é quase parecido com história. É quase, meu filho. Aí tem vai chegar na Itália já. Nossa, eu imitando o pessoal da Itália, meu Deus do céu. Jesus. A gente precisa do enredo, a gente precisa da história, né? O que a gente vai contar, né? E aí tem uma última coisa que a gente precisa muito. A gente precisa da interpretação, né? Se você fizer o teatro assim, morrendo, nossa, ninguém vai nem ligar pra você e vai fazer outra coisa, né, meu filho? Então você precisa ter uma interpretação legal, um jeito legal de falar com as pessoas, para as pessoas se interessarem por aquele assunto, aquela história, né? Aquele enredo, que é chique falar enredo, né? É chique. Falando em coisa chique, tinha duas formas de teatro. Duas formas. A tragédia, que realmente era só uma pessoa chique. Eu vou te explicar isso porque já. E a outra era a comédia. Então a tragédia e a comédia, por isso tem aquelas duas massas, né? A tragédia e a comédia. Um rindo e o outro chorando. A tragédia, o enredo, né? A história contava coisas sobre deuses, sobre heróis. E tinha muita morte, geralmente o mocinho, né, o principal da história morria no final, e coisas bem grotescas e tal. A tragédia era feita também para as pessoas. Eu vou te explicar o porquê. Coisa triste, fato triste, põe aí fato triste, uma música de violino. As pessoas que assistiam às tragédias, né, as peças das tragédias, eram só pessoas da elite, a maioria, né? Por quê? O enredo era bem construído e bem difícil de entender. E naquela época, não era todo mundo que podia estudar. Pessoas que não tinham dinheiro não podiam estudar, não podiam ter acesso à cultura, à informação, né? Elas tinham que trabalhar, né? Pagar seus impostos, que senão já era, entendeu? Então, geralmente esses enredos eram mais difíceis, então quem assistia eram só pessoas que tinham uma grana mais alta, assim, né? E conseguiam compreender as histórias. E é isso, é um fato bem triste, né? De saber que a educação, ela não era para todo mundo, não era acessível para todo mundo, mas ainda bem que agora então a gente precisa usufruir, pegar isso com todas as garras, assim, não deixar nenhum político cortar as políticas públicas e tirar esse direito da gente que é da informação, que é da educação. Então valorizem a educação, valorizem a cultura, né, nossa. E é por isso que tem o CEDAP maravilhoso, que a gente pensa junto e a gente tenta fazer uma aula legal e tentar passar um conteúdo aí para vocês, né? Então,
Enfim, prestem atenção na minha aula, por favor. Então, falamos aí da tragédia, que era feita para as pessoas mais ricas, porque o enredo era mais difícil e tal, e tragédia era sempre coisas mais tristes. Não que as pessoas tão pobres não podiam assistir, né? Às vezes lá tá assistindo, mas a maioria era para pessoas ricas. Bom, a comédia, pelo contrário, né, de tudo, era feito para pessoas que, né, não tinham informação, e o enredo era um pouco mais simples e falava sobre coisas do cotidiano. E um jeito de fazer as pessoas pensarem, né, que o teatro sempre fez você pensar, é você contar uma coisa do cotidiano de uma forma simples, mas fazendo as pessoas pensarem, pô, será que eu faço aquilo, né? Então, a comédia ela surge para isso, para fazer você refletir, né? De uma forma engraçada, né? Mas fazendo você pensar, será que eu faço igual, né? Enfim, é isso. Então, a comédia e a tragédia. Acho que disso eu já falei. Agora vamos lá para o teatro da Roma, de Roma, que aí ficou mais elaborado ainda, né? E lá naquela época, a política já era bem forte. E surgiu o termo, lá na Roma, o termo pão e circo. O que significa esse termo? Quando os políticos queriam desviar a atenção para um fato que aconteceu de ruim na política, eles faziam algumas festividades, contratando teatro, música, dança, com um enredo simples, para as pessoas mais simples, não, e os ricos também, mas enfim, ninguém pensar na parte política difícil que estava acontecendo, entendeu? Para distrair, olha que jogada de marketing. Mas isso não é só daquela época, não. Hoje em dia as pessoas fazem isso, né? Muitas mídias elas fazem conteúdos banais, fúteis, né? Que não te levam a nada, que não te faz refletir em nada, para distrair você, para deixar você mais alienado, mais para você votar errado mesmo, para você não pensar nos problemas sociais que existem. Se você pensar no problema social, você vai pensar de forma rasa. Ah, bandido bom é bandido morto. Sabe, coisas banais? Você não sabe a estrutura do problema, que não quer resolver a estrutura do problema, quer deixar você alienado, né? Você ali tentando resolver problemas do seu cotidiano, pensar em ganhar grana, entendeu? Consumir o tempo rápido. As mídias, ela tem um, um, um jeito cruel de passar a informação para você. Então, as novelas, elas prendem a gente pra gente não pensar nesses problemas sociais que estão acontecendo no nosso país, entendeu? Programas Big Brother, tudo isso é coisa fútil, que não vai te levar a nada, vai só te alienar. E isso é desde aquela época, e é por isso que surgiu esse termo, né? Pão e circo. Às vezes algum político, não sei se você já viu, não sei se você é da época dos comícios, eles faziam comícios, pão e circo pro povo, e daí você pega e vota em mim, vota em mim. Então, gente, a gente tem que pensar nisso aí também, né? Será que é pão e circo? Será que isso que eu estou vendo na televisão vai agregar alguma coisa a mim? É isso aí que a gente precisa pensar. Bom, o teatro romano também tinha uma característica legal que era para os atores usarem a plateia como seu ponto central. Então tinha uma história e daí eles usavam as interações com a plateia e mudavam, né, às vezes um pouco o texto, não seguia a linha, o roteiro, né? Então a improvisação naquela época surgiu lá, então é muito legal. O meu grupo, por exemplo, ele tem um trabalho bem forte de improvisação. Uso de mímica, o teatro de Roma também era legal porque eles queriam fazer o público se interagir, né? Entrar dentro do texto, né? Não era uma coisa tão mecânica como o teatro da Grécia. Bom, falando nisso, tem várias formas de fazer teatro, né? Tem o teatro de rua, que é o teatro aberto, geralmente feito em meia-lua, né? A plateia fica em meia-lua ou totalmente assim, né? Tem o teatro de rua 360. Tem o teatro fechado, que a gente fala palco italiano, que era o que eu queria mostrar pra vocês lá, mas estava fechado porque tá em obras. Que é fechado, né? E o público fica na frente e os atores ficam de frente, né? Um de frente pro outro. E tem o teatro de sombras também, que é feito por sombras, com uma luz, né, contra, e aí isso faz com que fique lá sombras. Tem teatros incríveis de teatro de sombra. De mímica, que é muito interessante, o Charlie Chaplin. Põe a foto do Charlie Chaplin aqui.
Charlie Chaplin, ele é um ator de mímica, né? Ele faz ali toda a mise-en-scène, ele não tem fala. Então tem vários jeitos de fazer teatro, várias coisas de se contar. E aí, gente, eu vou agora, vou fechar até uma caderninha aqui, que eu quero contar, mostrar uma cena minha que eu fiz em 2007. É uma sketch. Sketch significa uma cena curta, uma peça curta. E peças é uma coisa um pouco mais longa, de 1, 2 horas, tem até teatro de 4 horas. Eu vou mostrar uma sketch minha que eu fiz. Eu sou atriz, gente. Em 2007, chama Bicho de Sete Cabeças e presta atenção no enredo, vê se você consegue compreender. Fala um pouquinho sobre a geração, as violências que a gente sofre, né? Falta de política pública, falta de ajuda dos governos e a violência que a gente coloca nas nossas relações, na nossa vida cotidiana. Bom, fala sobre violência, sobre monstros que permeiam a nossa cabeça e que fazem a gente ficar cada vez pior. Em vez de melhorar, a gente piora na situação. Então essa cena fala sobre isso, é bem curtinha. Tenta aí ver se você consegue compreender e ver a minha interpretação também, né? O público, o enredo, o público e eu como atriz, minha interpretação, enfim, tenta ver os elementos aí do teatro, beleza? E aí a gente volta falando sobre a profissão incrível que é teatro, tá bom? Então fique com Daniele Puls, atriz de Mojimirim, beleza? Beijo! Vê isso, você gosta.